Boa noite. É uma alegria para nós estar aqui. Muito bom. Eu espero que você tenha sentido a presença do Espírito Santo aí na sua casa. Aqui, sabe quando você vai àquela serração que está tão densa que dá para cortar com a faca? Estava aqui assim, estava aqui. Aqui estava assim. Esse mês nós vamos falar sobre 2 Crônicas 7,14. E nós vamos falar sobre o caminho para a cura. E hoje é a primeira parte. Então é o início da caminhada. E para você entender todo o processo e toda a mensagem, então, você tem que assistir hoje, a palavra de hoje, a do próximo domingo e a do outro domingo. São todas palavras direcionadas para esse texto. E eu não sei como você está na sua casa, mas eu gostaria que você sentasse numa posição melhor, que você estivesse numa posição em que você vai conseguir cultuar ao Senhor, prestar o seu culto racional, de uma maneira que você vai conseguir se concentrar naquilo que eu estou falando. Eu vou tentar não me mexer, vou ficar aqui bonitinho para não dar trabalho para o Joe, mas se coloque na posição de receber algo, se coloque na posição de honrar a palavra do Senhor que vai ser lida, porque na própria palavra do Senhor diz que aquele que recebe o profeta no caráter do profeta, recebe a bênção do profeta. E assim sucessivamente. Então, independente de quem você está recebendo, a honra que você der, é a honra que você vai receber e a recompensa que você vai receber. Então, não estou aqui me intitulando, mas eu quero que você seja abençoado. E para você ser abençoado, você precisa estar posicionado para abençoar e ser abençoado. Amém? Então, vamos lá, 2 Crônicas 7,14, vai ser o texto, tema do nosso mês. Então, eu vou ler com vocês. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então nós vemos aqui que existe um caminho para que haja cura na terra. Só para dar um pouquinho de contexto, nessa passagem especificamente, o versículo anterior é a consagração do templo de Salomão. Então durante muito tempo, a Arca da Aliança esteve na tenda do tabernáculo, e ela era montada, desmontada e levada, até que Davi sente de construir o templo, mas Deus fala para ele que não seria ele que construiria o templo, que existia muito sangue nas suas mãos, porque Davi era um cara guerreiro, mas ele fala que o sucessor de Davi construiria o templo. Então Salomão é abençoado com muita sabedoria e com muita riqueza, e ele constrói o templo e o seu próprio palácio. E existe a entrega do templo, né? A consagração do templo. E aí, durante a consagração do templo, Salomão faz uma oração, pedindo ao Senhor misericórdia, graça, falando para o Senhor sempre olhar com bons olhos para o povo de Israel. E durante a consagração, o templo se enche de maneira estrondosa, eu diria, de maneira espetacular da presença do Senhor. E os sacerdotes são impedidos de ministrar, tamanha a presença do Senhor. E aí, se você olhar no hebraico, aí eles estavam incapacitados. Aí, abrindo um parênteses, às vezes você não olha com bons olhos o irmãozinho que fica incapacitado e cai no chão. Então, os ministros lá ficaram incapacitados e caíram no chão. Tá bom? Não quero dizer nada, só estou dizendo isso. Então, vamos lá. E aí acontece isso, enche a glória, e aí Deus responde, Deus aparece para Salomão e responde, porque Salomão fala assim: e se o seu povo fizer isso, o Senhor perdoa e com misericórdia, se o Senhor fizer isso, o Senhor perdoa com misericórdia. E aí o Senhor fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então ele fala assim: se vocês estiverem longe de mim,
e voltarem para a minha presença, eu curarei a sua terra. Esse é o contexto, é o panorama geral daquilo que nós vamos tratar esse mês. Mas hoje, nós vamos nos ater somente nesse pequeno começo. E se alguém já escreveu um livro sobre a oração de Jabes, eu acho que eu consigo pregar uma mensagem com 3, 4 palavras. Se o meu povo. Então hoje nós vamos falar sobre o povo de Deus. Por quê? Porque Deus escolheu para si um povo. Deus levantou para si uma nação. E um povo requer identidade. E para ser nação requer posicionamento. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Quem é o povo de Deus? Quais as características do povo de Deus? Onde que eles estão, o que comem, onde vivem, como se reproduzem? Esse é o tema de hoje. Vamos falar sobre esse povo, o povo de Deus. Então, em Êxodo 19, 5 e 6, Deus fala assim, para Moisés. Então, vamos lá. Quando que Deus escolheu um povo para si? Desde o começo, Deus tem um plano de um povo para si. E Ele fala para Abraão, né? Você lembrar, em Gênesis, Ele fala para Abraão. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então sairia um povo específico de Abraão, da linhagem de Abraão, e por meio dessa linhagem de Abraão, todos os povos seriam abençoados. E aí logo depois, então, Abraão, Isaac, Jacó, e aí continua. E aí o que acontece? Depois de Jacó, José, Egito, Moisés, e aí o que acontece? Essa fala aqui, ó. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, logo depois do povo de Israel sair do Egito, o Senhor fala para ele: ó, se vocês forem fiéis a mim, eu sempre olharei para vocês com bons olhos, vocês sempre serão o meu tesouro. E aí, você pode perceber que isso não está escrito os gentios aqui não estava nós não estava aqui, estava eles. E é por isso que o povo de Israel é um povo especial, e por isso que nós devemos orar por paz em Israel, e por isso que nós devemos orar pelo povo judeu, porque eles são um povo de Deus, especial, escolhidos. Mas acontece uma coisa, em Gênesis fala que todos os povos seriam abençoados por conta do povo de Deus. E aí a gente vai ler Romanos 11. Romanos 11, vamos ler, o versículo que eu quero é o 17, mas nós vamos ler ele inteiro, para vocês entenderem, tá bom? Gente, eu não estou com pressa nenhuma, tá? Não estou com pressa nenhuma, nós vamos ler os textos, e aí se você tiver pressa, paciência, eu não posso fazer nada, eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo mandou eu fazer, e nós não temos agenda, quem tem a nossa agenda é o Espírito Santo, e eu sempre fico me perguntando porque nós não tivemos nenhum culto ainda que foi até a meia-noite. Então, a gente vai começar a prestar mais atenção na agenda do Espírito Santo, tá bom? Vamos lá. Novamente pergunto, então Paulo está falando aqui para os gentios, né? E aí ele começa a falar. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? O povo de Israel. De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Por quê? Porque o Senhor veio para os dele, mas os deles não o quiseram.
Então, a partir do momento que Jesus foi rejeitado pelo seu povo, ele vem para nós também. E aí Paulo está falando assim, se no tropeço de Israel vocês foram abençoados, imagina o que vai acontecer com vocês quando Israel for realmente abençoado, que aí é na volta de Cristo. Mas a gente não vai falar disso essa noite. Vamos lá. Eu estou falando a vocês, gentios, eu estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, lembra? Jesus foi rejeitado, por isso nós fomos todos reconciliados. O que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Então, quando Israel for aceito, haverá vida entre os mortos. E eu não posso ficar falando disso. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Lembra da parábola? Meu pai é agricultor, a videira, né? Lembra, videira. Vamos lá. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Espera aí, vamos lá. Versículo 17, que é o que eu pulei. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza, e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Estão comigo? Então, o que ele está falando assim? Lembra da passagem da oliveira verdadeira, Jesus, da videira verdadeira? Então, o que ele está falando aqui? Que nós somos ramos enxertados no Senhor. Por quê? Porque o povo de Israel não quis, e aí alguns foram cortados porque não creram, e aí nós fomos enxertados, e nós éramos o quê? Calma aí que eu tenho um jambuzeiro. Zambujeiro, está escrito lá na Almeida. Que é o quê? É a oliveira incapaz de dar frutos ou que dá frutos impróprios para o consumo. Por quê? Porque ninguém consegue produzir frutos espirituais por si mesmos. Nós precisamos estar na oliveira verdadeira, na oliveira cultivada, que é o Senhor. Então, nós fomos enxertados nessa oliveira. E a partir de então, nós podemos produzir frutos que são eternos, frutos que são frutos celestiais, frutos que vêm do Senhor. Por quê? Porque pela nossa própria força nós não conseguiríamos, mas através do Senhor nós somos então enxertados e podemos produzir frutos de peso eterno. Nós não conseguimos produzir nada de nós mesmos, mas tudo que nós produzimos para a eternidade vem do Senhor. E aí o que isso quer dizer? Que nós fomos adotados. Nós não éramos naturais, nós éramos antinaturais, mas nós fomos, por amor, graça e misericórdia, enxertados na videira, então nós fomos adotados, Efésios 1:5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E em Gálatas 4, do 4 ao 6. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher,
nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filhos. Porque são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Então, resumo da ópera, nós fazemos parte do povo de Deus agora, através de declarar que Jesus Cristo é o Senhor, de entregar nossa vida debaixo do seu senhorio. Nós somos enxertados na videira verdadeira, na oliveira verdadeira, que é o nosso Senhor e Pai. Então, a partir desse momento, nós estamos na mesma árvore, e nós podemos dar fruto, e nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Amém? Então, o que é um povo? O que é um povo? O povo é um conjunto de pessoas que falam a mesma língua, têm costumes e interesses semelhantes, história e tradição comum. Então, a partir do momento que nós somos enxertados na videira, nós o quê? Nós nos tornamos o povo de Deus. Então, o que nós temos? Nós temos que falar a mesma língua. Nós temos que ter os mesmos costumes, interesses semelhantes. Nós temos uma mesma história de salvação. E nós temos algumas tradições comuns. Veja bem, a festa dos judeus é para os judeus, mas algumas tradições implementadas por Cristo nós temos, né? Nós participamos da Santa Ceia, nós temos o batismo, certo? Então essas tradições fazem parte para nós. A gente não tem a festa dos tabernáculos, não tem a festa da colheita, não tem nenhuma dessas festas, porque essas festas são festas judaicas, mas nós temos a tradição que foi passada por Cristo, que é o quê? É o batismo e é a Santa Ceia. Então, a partir do momento que nós somos povo, e nós temos a identidade de povo, um ajuntado, vamos dizer assim, de povo, se torna uma nação. E o que é uma nação? Uma nação é constituída por uma população, por um povo, que partilha a mesma origem, Cristo, a mesma língua dos céus, uma religião, cristianismo, e uma cultura celestial. Ou seja, são pessoas que possuem uma história e identidade comuns. O conceito de nação é amplo. Ou seja, nós somos uma nação. Porque a partir do momento que o nosso povo se une, e todos esses povos se juntam, nós nos tornamos uma nação para o Senhor. E se você pensar, nós, como nação brasileira, né, como Estado brasileiro, nós vivemos debaixo de algumas regras. Se você... eu não sou bom de lei. Mas se você quebrar alguma lei que não pode ser quebrada, ou você vai preso, ou você recebe uma multa, ou você recebe uma intimação. Então, por quê? Porque quando você é nação, você se coloca debaixo, você está, na verdade, debaixo de um governo, e esse governo tem leis próprias e costumes próprios e próprias tradições, e nós estamos debaixo, então, de uma lei. Nós estamos debaixo da lei da Constituição Federal Brasileira, mas nós estamos, acima da Constituição Federal Brasileira, nós estamos debaixo da lei do Senhor. E a não ser que a lei brasileira vá contra a lei do Senhor, nós temos que cumprir a lei brasileira, porque nós estamos no Brasil. E é assim que funciona, porque está escrito na Bíblia que é para fazer assim, então a gente faz assim, entendeu? Então nós estamos debaixo de lei, mas nós também estamos debaixo da lei do Senhor. E qual que é essa lei do Senhor? E qual que é essa lei do Senhor? Qual é essa lei do Senhor? Mateus 22, 36 ao 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame ao Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento, e a segunda semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei. Se nós temos, então, esses 2 mandamentos precedem toda a lei, então, tudo que a gente vai fazer, nós precisamos pensar. Se nós estamos amando Deus sobre todas as coisas, e se nós estamos amando o próximo como a nós mesmos. O Senhor resumiu o conjunto da ópera como sendo: ame ao Senhor sobre todas as coisas e ame ao seu próximo como a ti mesmo. E aí o pessoal vem com aquela história, que agora não vou lembrar. Família, emprego,
família, emprego. Então, tem um povo que põe... mas tem um povo que põe a família antes de Deus. Eu ouvi falar, tipo, família, Deus, trabalho, ou família, Deus, trabalho, ou família, trabalho, Deus, não sei. Mas tem um povo que fala assim, não, mas é a minha casa, é o meu povo, né? Mas a lei é ame ao Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas. E às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas porque a gente fala, mas a minha família. Né? Mas se aquilo que nós fazemos pela nossa família não mostra o amor a Deus sobre ela, aí é um ponto que nós temos que prestar atenção. Por quê? Porque, primeiramente, nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. E aí, todas as outras coisas o Senhor acrescenta. E aí, sabe o que acontece? A gente fica preocupado em cumprir todas as outras leis, todos os outros mandamentos, e esquece de cumprir as leis e os mandamentos do Senhor. Aí, na palavra do Senhor, fala assim, não minta. E aí, você não liga, porque não parece que vai vir alguém te prender. E aí, você mente. E aí você fala assim, mas... Vamos pensar um outro. Mas eu mereço ser feliz. Minha terapeuta... Gente, quando vocês forem procurar uma terapeuta... Vou até tomar uma água, que eu posso me colocar em problema agora, peraí. Estou até tremendo. Quando você for procurar uma terapeuta, arruma uma terapeuta cristã. Pelo amor de Deus. Tá? Porque esses dias eu estava conversando com o pessoal, e aí a pessoa falou assim, minha terapeuta mandou eu fazer isso, porque ela falou que eu mereço ser feliz. Eu fiquei olhando para a pessoa, tem certeza que isso está certo? Eu mereço ser feliz? Porque é estranho, não é? A pessoa manda a outra, sai de casa, você merece ser feliz. Larga o seu emprego, você merece ser feliz. Deixa esse pastor de lado, você merece ser feliz. Mas e os meus filhos? Não, a sua felicidade vem em primeiro lugar. É estranho, né? A gente se preocupa com a nossa felicidade, a gente se preocupa com tudo aquilo que está à nossa volta, a gente se preocupa em tomar multa, a gente se preocupa em andar na linha, a gente se preocupa em não fazer nada que fira a lei dos homens, e a gente teme aos homens, e a gente não teme ao Senhor. Gente, eu queria falar do fundo do meu coração, esse não é o tipo de mensagem que eu gosto de pregar. Eu gosto de chegar aqui, gente, falar que vai dar certo, porque o Senhor falou que vai dar certo. Eu gosto de chegar aqui e falar que você é uma nova criatura, porque você é uma nova criatura. Eu gosto de falar aqui que as bênçãos do Senhor vão te alcançar, porque elas vão te alcançar. Mas acontece que eu falo assim, o contexto cristão, evangélico brasileiro, nós começamos a flertar muito com uma coisa que chama hipergraça. Uma graça barata, onde um Deus que é amor não vai me castigar, onde um Deus que é amor se importa de eu ser feliz, porque Ele é amor, um pessoalzinho que fica falando que vai todo mundo para o céu, porque Deus ama muito todo mundo, para mandar todo mundo para o céu, sabe, é um negócio perigoso, porque a palavra do Senhor não diz nada disso. Da palavra do Senhor diz que Ele é amor. Ele nos amou tanto, que não poupou o seu próprio Filho, para nos resgatar. Mas essa graça, ela não é barata, do jeito que as pessoas acham que ela é. É um reinado. Existem leis, existem regras. Eu não gosto de falar de um Deus que pune, e que parece o Deus grego, Zeus, do topo do monte, lançando raios e trovões. Mas nós não podemos nos esquecer que a lei da semeadura sempre existiu, e ela sempre vai existir. Nós não podemos esquecer da parábola das minas, em que todo mundo ganhou 10,
e o servo bom e o servo mau, que não fez nada com aquilo que lhe foi dado, perdeu as 10 dele e ainda tomou uma surra. E aquele que tinha mais, recebeu mais. Às vezes a gente tenta encaixar Deus naquilo que a gente acha que é certo, quando a palavra do Senhor não diz aquilo. E veja, isso é uma palavra pesada. E quem me conhece mais, pastor Roger, pastor Nivaldo, pastor William, eles sabem que eu não gosto desse tipo de mensagem. Mas nós temos caminhado por uma linha muito perigosa. Nós temos flertado com liberalismo, com pluralismo, com materialismo, quando nós todos somos chamados ao cristianismo. E eu não sei se está silêncio igual está aí na sua casa, mas aqui está quieto. E é pesado, né? Porque a gente quer viver uma vida de oba-oba e ser abençoado. E veja que eu não estou aqui pregando sobre uma performance, que o filho que performa melhor recebe mais. Não, nós recebemos tudo por amor, independente daquilo que nós fazemos. Mas o salário do pecado continua sendo a morte. E não importa o quão sujo você esteja, e nem de tamanha sujeira que você venha, que o sangue de Cristo não seja capaz de pagar pelos seus pecados. O sangue do Senhor é o bastante. Jesus basta na sua vida. Mas não se esqueça que nós somos um povo escolhido, separado, nação santa, sacerdócio real. E isso traz um peso e um posicionamento que é necessário para todos aqueles que querem estar debaixo dessa nação e desse senhorio. Nós não vivemos uma democracia espiritual e celestial. Não, nós temos um rei. E ele vive e reina. E nós estávamos cantando aqui que ruja o leão e que a terra estremeça, e eu agachei ali e fiquei com tanto medo, um temor santo. Eu falei assim, se esse leão vem aqui, ele me come. Porque nós não temos que ter medo do Senhor, mas nós precisamos ter uma reverência e um temor santo. Nós precisamos temer a presença do Senhor, nós clamamos por um avivamento, nós queremos uma reforma. Mas antes de tudo isso acontecer, você querendo ou não, o Senhor vai limpar a casa dele. Porque os filhos de Arão que trouxeram fogo profano para o templo, trouxeram fogo profano para perto para o lugar santíssimo, aonde estava a presença do Senhor, eles foram fulminados. E por que ninguém é fulminado hoje? Porque o peso da glória que tinha naquela época não tem aqui hoje. E a gente pede para ele vir com a glória, e a gente pede por avivamento, e a gente pede por reforma. Mas o povo do Senhor segue as leis do Senhor. Eu não quero vir com uma mão pesada sobre a sua vida. Não, porque o Senhor é um Deus de fardo leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas a leveza do fardo e a leveza do jugo não pode nos levar para uma vida de liberalismo e anarquia e de narcisismo, onde que nós olhamos para o nosso umbigo como se ele fosse o centro do universo, e a gente diz que a gente merece ser feliz quando missionários são mortos no Irã, quando pessoas passam fome na África. Vamos expandir o nosso horizonte hermenêutico, que eu aprendi com o pastor Nivaldo. Expande esse mundinho seu. Estava tendo uma aula na quinta-feira, a pessoa que estava falando é de uma missão chama Íris Global, eles fazem missão na África. Ele recebeu uma ligação à noite e o missionário falou para ele assim, sem medo nenhum,
sem pesar, sem chorar. Falou assim: pastor, ora por mim, porque eu não sei o que vai acontecer da minha vida. Talvez amanhã eu morra. E às vezes a gente bate o dedão no canto do sofá, passa um pouquinho apertado porque tem que comer ovo, sai raiando. Que vida. Parece o Ió do Pooh. Ó céus. Não, esse é outro. O Ió vai dar tudo errado. Eu esqueci a frase do Ió, se vocês tiverem sorte. E aí a gente pensa num Deus que não faz nada. Um Deus que é um pai que só passa a mão na sua cabeça. E essa não é a imagem que eu tenho de um pai ideal. Um filho que bate o carro, e aí o pai vai lá e fala assim: filho, toma outro carro, bateu esse, né? Bate o carro bêbado. Tó filho, bateu o carro bêbado, toma outro. Mas o Senhor fala que Ele corrige aquele que Ele ama. Então, às vezes é bom tomar uma varadinha. Se você lembrar na passagem de João 15, o Senhor fala que Ele poda, para que deem mais frutos. E aqueles que Ele poda e não dá fruto, gente, é fogo. Assim, não quero botar medo na vida de ninguém, longe de mim. Mas nós precisamos viver uma vida cristã mais centrada. Por quê? Porque um povo, uma nação, tem um cheiro diferente, tem um jeito de falar diferente, tem um jeito de se comportar diferente, tem um palavreado diferente, tem um jeito de se vestir diferente, tem um jeito de se comportar diferente. Se você vê um americano nas ruas, você sabe que ele é americano, ele vai estar vestido tudo diferente. Se você vê um africano, que é uma cultura ainda com maior diferença da nossa, alguém que vem daqueles países do continente africano, é mais diferente. E aí nós queremos ser um povo infiltrado. Mas se eu for assim, as pessoas vão achar que eu sou estranho. Tem uma outra palavra. Achar que eu sou louco, que eu sou fanático. Quando a palavra do Senhor diz que nós temos que tratar com zelo a palavra. Sabe a tradução de zelo? É fanatismo. Nós temos que levar isso muito a sério. E nós não, mas nesse posicionamento com os outros, nós tratamos os outros com amor. Mas nós não podemos ser iguais a eles. Porque nós somos um povo separado, nação santa, sacerdócio real. E aí um povo santo separado do sacerdócio real, tem que viver como um povo santo separado do sacerdócio real. Né? E eu acredito muito que o Senhor vai vir com a glória dEle. Mas primeiro nós temos que arrumar a nossa casa. Né? Porque se você ler aqui, vamos ler comigo, rapidinho. Lucas 12, a partir do versículo 35. Estejam prontos para servir. Conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando, quando ele voltar. Porque quem está preparado, vestido, esperando o Senhor, olha o que acontece. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, e fará com que se reclinem à mesa, e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá uma hora em que não esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta palavra para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, ao quem o seu Senhor encarrega os seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Garanto-lhes, ele o encarregará de todos os seus bens. Existe recompensa para quem espera e cumpre o desejo do nosso Senhor. Mas suponham
que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer e beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor, e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Porque a quem muito foi dado, muito será vocês entendem. E quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Quanto que o Senhor deu nas suas mãos? Quanto que o Senhor confiou a você? No mínimo, Ele confiou o sangue do seu próprio filho para que você pudesse sentar à mesa. E aquele que ele encontrar, comendo, bêbado, e batendo nos outros, ou seja, fazendo tudo contrário à vontade dele, vai apanhar. Tem uma outra versão que fala que ele vai ser picado. Veja, o nosso Deus, Ele é amor e Ele nos ama muito. João 3,16. Mas Ele é justiça, Ele é juízo. E veja bem, o juízo e a justiça e o inferno não foi feito como um lugar para que você fosse punido. A justiça, ela existe para proteger os bons e não para punir os maus. O Senhor criou um inferno para o diabo e seus anjos. Né? Mas, a partir do momento que o pecado reinou, nós todos morremos espiritualmente. E nós somos todos inimigos do Senhor. E quando você tem um inimigo, você precisa proteger os seus. E um lugar do inimigo do Senhor é o inferno. Então, veja bem, o inferno não serve para punir ninguém, mas para proteger o povo de Deus contra aqueles que o querem destruir. Porque você foi feito para o céu. O plano original é que todo mundo reinasse e tivesse comunhão e tivesse relacionamento com Deus. Mas caiu. E aí nós nos tornamos inimigos. E quando você tem um povo para proteger, você tem que proteger o seu povo contra o inimigo. Até o momento que nós não nos tornarmos amigos de Deus, nós somos inimigos do seu povo. Vocês entenderam, gente? Não quero ser pregador do caos, do apocalipse, do temor de tudo. Mas nós precisamos ter um bom senso, nós precisamos ter reverência, nós precisamos ter temor, porque o nosso Deus é amor e é justiça. E você entende a justiça de Deus quando você enxerga o amor dele para com o seu povo. Deus só faz justiça contra aqueles que são contra o povo dele, porque nós fomos justificados. Então nós fomos aprovados. Mas se você não foi aprovado, você continua sendo inimigo de Deus. E Deus vai fazer tudo para proteger o povo dele. E é por isso que nós temos que expandir esse reino. Por isso que nós temos que pregar o evangelho. Por isso que nós temos que ir aonde ninguém vai, fazer o que ninguém faz. Que sejamos nós os loucos, que pregam, que oram, que põem a mão sobre os enfermos, porque o Senhor está conosco. Nós temos que expandir o reino. Nós somos o ponto de encontro entre o céu e a terra. Quanto mais pessoas nós tornarmos, através do poder do Espírito, amigos de Deus, pertencentes a esse povo, menos pessoas vão ser condenadas. E se isso não te incomoda,
Ver alguém ir para o inferno não te incomoda? Você não está amando o próximo como a ti mesmo, porque eu duvido que você queira ir para o inferno. E é esse o senso de amor que nós temos que ter. Antes de começar, o William estava orando, Senhor, nos faz chorar por Americana. Porque nós temos que amar essa cidade, nós temos que amar o nosso povo. Antes do avivamento do país de Gales, esqueci o nome do abençoado, acho que é Evan Roberts, ele orava, Senhor, nos dá Gales, Senhor, me dá Gales. Nós temos que orar pelo nosso povo, nós temos que orar pela nossa cidade, nós temos que orar pela nossa nação. E não é orar como uma válvula de escape, eu já orei, e nunca mais orar. Não, nós temos que orar, suplicar, com gemidos inexprimíveis. Existe um povo caminhando a passos largos para o inferno, e você é o testemunho que ele precisa ouvir. A sua vida é a Bíblia que ele nunca leu. Você é o Cristo que ele nunca conheceu. Nós precisamos ter a identidade de povo. Nós precisamos nos posicionar como um povo. Nós precisamos ter os costumes do povo de Deus. O que o povo de Deus faz? O povo de Deus ora. O povo de Deus jejua. O povo de Deus lê a Bíblia. O povo de Deus obedece. É isso que o povo de Deus faz. Porque nós estamos no caminho para curar e ser curados. Mas enquanto nós não entendemos tudo isso, não adianta de nada. Porque o versículo começa assim, o meu povo. Enquanto nós não formos povo, não adianta nada todo o resto. Porque a primeira coisa que nós temos é que nos posicionar como povo, orar como povo de Deus, jejuar como povo de Deus, ler a Bíblia como povo de Deus e obedecer. Não sei se todo mundo viu o vídeo de Páscoa, e aí a Júlia fala para o Theo, o que Jesus disse? Aí o Theo fala assim, obedecer. E aí eu falo assim, não sei quem estava sentado perto de mim, eu falei assim, não está errado, Jesus manda obedecer também. Porque o 1 João fala assim, todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também, aquele que ama o Pai, ama também aquele que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos. E aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. De quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Porque o Senhor não veio anular a lei, mas Ele veio cumpri-la. E a partir do momento que Ele cumpre a lei, nós temos novamente o acesso àquele que nos permite viver de maneira santa e irrepreensível. Aquele que nos dá a identidade de povo, o Espírito Santo. Sabe por quê é bom ser povo de Deus? Porque existem promessas para o povo de Deus. Agora, se tiver alguém do seu lado, cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, estava difícil até agora, mas agora vai ficar bom. Vou até tomar água, gente. Toma água aí também. Um povo que tem muito mais de uma promessa. Existe uma promessa para o povo. E a principal promessa do Senhor para nós é a vida eterna. 1 João 2,25. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. O que mais Ele nos dá? Ele nos dá um coração novo, Ezequiel 36:26. O que mais Ele nos dá? Ele nos dá o perdão dos pecados, 1 João 1:9. O que Ele nos dá? Ele nos dá o suprimento para as nossas necessidades, Filipenses 4:19. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. O que mais Ele faz para nós? Ele nos abençoa nas regiões celestiais, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Ele nos livra, Salmo 33, 8, do Senhor vem um livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Ele nos dá perdão, cura, resgate da sepultura, bondade, compaixão, defesa. Ele fala que tudo que nós pedimos será feito, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Abundantemente mais tudo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, bondade e misericórdia me seguirão. O finalzinho do Salmos 23, versículo 6, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Existe uma promessa, existe uma recompensa, uma promessa e uma recompensa, uma promessa e uma recompensa. João se auto-intitula o discípulo amado, e eu não acredito que é porque Jesus demonstrava mais amor por ele, mas é porque João entendeu que tudo aquilo que ele precisava, ele encontrava em Cristo. Jesus não tem filhos preferidos, Jesus tem filhos íntimos. Não adianta você falar assim, ai, Deus não gosta de mim. Deus ama todo mundo, e Ele não quer que ninguém se perca. Mas você ama Ele? Você é íntimo dEle? Todas essas bênçãos são bênçãos para o povo de Deus. E olha aqui, vou acabar com essa, vou tomar um ar aqui porque o versículo é longo, mas nós vamos conseguir. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, eu vou ler rapidinho. A bênção sobre o povo do Senhor. E será que, se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. O Senhor entregará os teus inimigos e aqueles que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos teus caminhos, e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti, e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, é muito filho, gente, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva sobre a tua terra, no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor o teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir, e não te desviar de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, e nem para a esquerda, andando após outros deuses para servires. E sabe o que é melhor? Que para tudo isso já existe um sim e um amém. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim, e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado para nós,
para a glória de Deus. Amém? Existe uma promessa para o povo do Senhor. E existe os mandamentos para o povo do Senhor. Existe um livro, que não é um livro de regras. Ele não é um manual. Ele é a palavra do Deus vivo nas suas mãos, ou no seu celular. Aonde quer que você leia a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor. Não existe temporização, contextualização. A palavra é para hoje, é para agora. Ah, mas parece que eu vou ser louco. Gente, sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque está faltando louco nessa vida. Está faltando louco nessa terra, para expandir o reino e trazer a presença do Senhor, até que todos ouçam que o Senhor é rei, que Jesus veio para libertar a terra, o seu povo, todos aqueles que habitam nesse lugar, do pecado, para um lugar de luz, para um lugar de reconciliação. Nós somos o povo que prega a reconciliação dos filhos perdidos ao Pai de amor. E sabe por que você precisa cumprir aquilo que está escrito para ser abençoado? Porque senão você vai olhar alguém que não faz nada daquilo e fala assim: ah, a pessoa anda torta e está daquele jeito. E isso você está olhando só aquilo que ele está tendo aqui na terra. Se tudo isso der errado, se tudo aquilo que a gente faz não for para frente, porque o Senhor é soberano, nós acima de tudo ganhamos muito mais. Nós ganhamos um lar celestial. Aqueles que cumprirem a vontade do Senhor, um propósito, vão ser servidos à mesa do banquete. Existem recompensas para você fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer. Quando você descobrir quem você é em Cristo e aquilo que o Senhor mandou você fazer, você não vai querer ser mais ninguém e nem fazer nada mais além daquilo que Ele mandou você fazer. Porque existe um design celestial sobre a sua vida, para que você faça aquilo que o Senhor quer que você faça. E sem romantizar, porque não é fácil, nem descobrir e nem fazer. Mas nós temos dentro de nós o Espírito Santo, que pode nos revelar os mistérios e as maravilhas. Na palavra do Senhor está escrito: quem pode conhecer os mistérios do Senhor? E aí mais para baixo Paulo fala assim: nós que temos o Espírito Santo, porque nós temos amizade com o Senhor. Nós temos amizade com o Senhor. E quando nós nos lembrarmos quem nós somos, nós precisamos tomar atitudes de um povo que está longe, para que haja cura. E não só uma cura egoísta de si mesmo, mas uma cura da nossa terra, da nossa nação. E nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas. Eu não quero dar spoiler, mas você não pode perder. Você não pode perder. As 3 mensagens são uma só. As 3 mensagens são uma só. Mas o que eu quero que fique com você essa noite é que você é um povo escolhido, santo, separado, lavado e remido. Se comporte como tal. Se comporte como tal. E as bênçãos te seguirão e te acompanharão. Gente, não estou falando só de finanças, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não é isso. A vida não se resume a isso. A vida se resume em relacionamento com Deus, em fazer a vontade dEle, em trazer o céu para a terra, para que as pessoas sintam o que é ser povo escolhido. Sabe por quê? Se você vai visitar um outro povo, você vê que eles são diferentes. Você vê que eles têm algo diferente. E é por isso que nós temos que ser o povo de Deus, para que quando aquele que não é povo de Deus se encontre com o povo de Deus, ele saiba que existe algo diferente em nós. Existe algo diferente em nós. E a presença do Espírito Santo, ela é linda. Ela reconcilia, ela apaga pecados,
ela sara, ela cura, ela nos liberta. E uma vez sendo libertados, nós somos livres. Não se coloque debaixo de jugo novamente. Eu não quero aqui trazer uma palavra pesada, já disse, mas essa é a palavra do Senhor. Ele te ama demais. Ele te ama demais. Veja, quando Jesus ressuscita e ele fala o nome de Maria, ela fala, Rabi, porque quando o Senhor chama o teu nome, Ele te dá uma identidade, e quando Ele chama o teu nome, você sabe que é Ele te chamando. Então nessa noite o Senhor está te chamando pelo seu nome, para você ser povo de Deus, para você se comportar como tal. Não se suje, não se venda por tão pouco. Sabe o que eu costumo falar lá em casa? Eu falo para Ellen, o que são 70 anos nessa terra, comparado com a eternidade que Deus vai nos dar? Nós temos muitos planos e muitos sonhos e muitas vontades, mas nada disso serve longe da presença do Senhor. Nada serve longe da presença do Senhor. Mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 anos em qualquer lugar. Porque de uma maneira ou de outra 1000 anos vão se passar, mas a presença gloriosa do Senhor não passa. Eu sei que é difícil entender essa atemporalidade. Nós somos seres temporais. Nós vamos passar. Nós vamos passar 70 anos, 90 anos. Nada se compara a uma eternidade do lado do nosso Deus. E eu quero chegar lá e receber muita recompensa. Então eu quero fazer tudo o que Deus quer que eu faça. Eu quero sonhar os sonhos de Deus. Eu quero fazer a vontade dEle. Eu quero ser o servo que senta na mesa do banquete, nas bodas do Cordeiro. Eu quero sentar na mesa das bodas do Cordeiro. Nós devemos clamar, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas é povo de Deus que clama Maranata. O povo do mundo não clama Maranata, o povo de Deus clama Maranata. Povo santo, separado, sem mácula, sem mancha, vestes brancas. Nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos viver no céu. 70 anos? O que são 70 anos? 90? Ah, viveu 100, tá bom. Uma eternidade? Não é isso. Você pegar a pontinha da minha unha, não é isso comparado com a eternidade do lado do Senhor. Espírito Santo, nós te louvamos e nós exaltamos o teu nome, papai. Que nós possamos temer a tua presença, Senhor, gloriosa e manifesta. Que nós possamos, ó Pai, nos render à tua palavra. Que os nossos corações sejam transformados. Senhor, nos cura desse egoísmo, nos dá identidade de povo, nos chama pelo nome, João, Maria, José, Gustavo, Gabriel, Elaine. Qual é o seu nome? O Senhor está te chamando essa noite. Débora, vem. Esther, Raquel, qual é o seu nome? Elizabeth, qual é o seu nome? O Senhor está te chamando para a mesa. O Senhor está te chamando para a presença. Senhor, nós louvamos a tua presença, papai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos converta dos nossos maus caminhos, papai. Senhor, nos faz ser loucos pela tua presença, loucos pela tua glória, papai. Que nós possamos ser, ó Pai, verdadeiros apaixonados pelo Senhor, desesperados pela tua vontade, amantes da tua Bíblia, da tua palavra, da tua presença, para que nós possamos ser diferentes, para que a tua presença venha. Oh Senhor, nos dá Americana, nos dá Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, nos dá o Brasil, papai. Nós não queremos que ninguém se perca, nós queremos que todos se dobrem naquele dia, que todo joelho se dobre, que toda boca clame e declare que só o Senhor é Deus.
Pai, queremos a Tua presença acima de todas as coisas. Que essas miragens mundanas se esvaziem e se esvaiam das nossas mentes, para que nós possamos olhar aquele que tem olhos como chamas de fogo. Senhor, que nós possamos olhar para os Teus olhos e ouvir da Tua boca o nosso nome, nos trazendo identidade de povo santo, sacerdócio real, nação santa, em nome de Jesus.